Shalom, shalom, shalom. Quinta-feira, sempre aquele dia que a gente se reúne para nós discutirmos, para estarmos juntos, para fazer prevalecer aquilo que aquilo que a Kabbalah nos dá como axioma, né? Conectar, instruir, né? Isso é o princípio da Kabbalah, esse é o princípio da maçonaria. A maçonaria ela começa no século XVII como uma grande escola, né, para ensinar a ciência das ciências, que é a Kabbalah, né? Hoje, Frater ad orbe, eu primeiro quero agradecer ao carinho de todos dessa semana. Nós tivemos realmente uma visita poderosa à nossa página, não foi? Mais de 15.000 pessoas. E por artigo, né? Por artigo, nós chegamos aí a 100 mil fráteres interessados em aprender. O nosso intuito é que a gente desperte o interesse, né, dos irmãos em aprender cada vez mais a sabedoria das sabedorias, que é a sabedoria da Kabbalah. Inclusive, em instrução agora à tarde, aqui no nosso shiur, né, eu lembrava ao Rosh Lucas, ao mestre Pedro Paulo, a famosa frase de Einstein, né, que perguntaram para o grande Albert Einstein, né, como o senhor descobriu a teoria da relatividade geral, e ele disse: eu não descobri nada, eu simplesmente adentrei a mente do Eterno. E Einstein, aos 7 anos de idade, ele já fazia midrash com a Torá. É de Einstein a famosa frase rabínica que diz que não existem trevas, existe a ausência do Eterno, né? O que existe é a luz. Essa frase é de Einstein, né? Interessante isso, né? Porque a maçonaria, ela não é uma religião, a Kabbalah é uma ciência, então nós somos cientistas não religiosos. Bom, vamos adentrar então à instrução dessa semana, que nós demos esse nome, Modelo Sintético da Criação, porque nós vamos começar a ver os 4 mundos da criação. Esses 4 mundos da criação, eles estão aqui: Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. Então, nós estamos em Asiá. Então, aqui em Asiá, existe tempo, existe espaço. E por que existe tempo e existe espaço? Porque tudo em Asiá tem um começo e tem um fim. Tem um Bereshit e tem um Besoft. Entenderam? Então, nós vivemos em um processo. E é muito interessante a gente entender que processo é esse. E esse processo dos 4 mundos, ele começa no que eu procurei colocar aqui, vocês receberam agora na página, né? Então, façam aquele famoso movimento, né, para abrirem aí o visual de vocês, tá? Então, nós temos a realidade total, que nós já vimos que existe uma realidade total. Essa realidade total é de Yetzirah, Beriah e Atzilut. Nós não sabemos exatamente como é que é a realidade total. Nós sabemos que na realidade total não existe nem tempo nem espaço. Lá eles estão em estado de, a gente chama de estado de being, de ser. Então aqui são estados de ser, tá? Nós estamos em estados de knowing, nós estamos em estados de saber. Ou seja, como nós não sabemos nada, na realidade o nosso estado é de aprender. Por isso que o juramento de um Maguide, ele é instruir como instruído foi. Então eu só consigo me realizar dentro da responsabilidade maçônica cabalista que me foi dada se eu instruir como instruído fui. Tá? Então, existe essa realidade total e existe uma coisa chamada decisão criacional,
que nós não temos a menor ideia que decisão foi essa. Nós só sabemos que houve uma contração do infinito, para que dessa contração do infinito saísse o finito, e o finito somos nós, tá? Então, essa primeira força, que nós chamamos de Tzim Tzum, essa contração do infinito para a geração do finito, nós chamamos de Tzim Tzum. Os cientistas, Einstein, Bohr, Heisenberg e outros vão chamar de Big Bang. Tá? Então, essa primeira Bom, assim então nós sabemos que a primeira essência, essa primeira força é a doação. Nós vamos então chamar na Kabbalah essa primeira essência de Berina Shores, tá? Mas esquece o Berina Shores. Nós estamos saindo do mundo de Atzilut e vindo até Asiá, tá? Então, existe uma criação, que nós vamos chamar de Kli, que recebe essa essência. Então, a primeira reação da criação é o desejo de receber. Esse desejo de receber, no Kli, eu sou um Kli, o Rosh é um Kli, toda a criação é um Kli, tá? Vai, então, gerar o que nós chamamos de Bereshit, um princípio. Então, houve um princípio, B, no, Reshit, princípio. Só que esse Reshit é no princípio da criação. Então, Bereshit, na realidade, é um acróstico. Importante isso. Bereshit não é no princípio, é no princípio da criação. Tá? Então, há um acróstico. E também, aí começa o nosso processo. Qual é o nosso processo? É esse processo que tem um tempo zero, tem um tempo n, é um processo. Então, nós vamos cruzar nossa vida dentro de um princípio e dentro de um fim. Então, a nossa vida de maçom é abrir loja, fechar loja. Abrir loja, fechar loja. Agora, eu consigo abrir uma loja sozinha, Roshi? Não. Qual é a palavra que eu tenho que usar? Qual é a palavra de Bereshit que eu tenho que usar para abrir uma loja? Irmãos, ajudai-me a abrir a loja. Claro, eu não posso abrir uma loja sozinho. Eu preciso de dizer, eu preciso do Davrá, da palavra, Davrá. E que Davrá é esse? Irmãos, ajudai-me a abrir a loja. Aí nós vamos estar o quê? Eu falo, irmão me ajude ou irmãos me ajudem? Então é o connection, tá? Então existe uma conexão. Então desde o início existe um processo de conexão até desencarnar ou até fechar a loja. E como é que eu faço para fechar a loja? Irmãos, aí me é fechar a loja. Entendeu? Então existe uma conexão, por isso que nós dizemos que na maçonaria cabalística, connection is the meaning of life. Nos estar conectados é a razão de nossas vidas, tá? E qual foi a primeira fractuação? Já vou começar a usar o termo fractuar, tá? Fractuar. Lembre-se, o primeiro verbo que o Eterno fala para o homem criado é redar, faça gestão. Mas o primeiro verbo que ele fala para o plano criacional é fractuar. Vamos fractuar para criar. Tá? A primeira fractuação qual foi? O homem foi feito masculino e feminino, mas dentro de um grande sono que ele foi colocado, dele saiu a parte masculina e a parte feminina. Então, essa é a primeira fractuação. Então, existe uma fractuação inicial do homem que foi feito masculino e feminino e se tornou separadamente masculino, porque esse é o primeiro desejo que o homem deve ter, de se conectar. Entendeu? É simples isso.
Então, nós estamos fazendo isso no mundo? Nós estamos conectados. Não, a gente se conecta eletronicamente. Só. Metade da população do mundo está passando fome. Então está faltando comunicação, porque sobra comida. Não é verdade? Está jogando fora. Aí é que está. E na loja, aonde isso está representado? E todo esse modelo aqui está representado aonde na loja? Ó a dica, botei aqui. No piso mosaico. No piso xadrez. Por quê? Estou comunicado, estou na luz. Estou desconectado, estou nas trevas. Estou comunicado, estou na luz. Estou descomunicado, estou nas trevas. E o que é trevas? A ausência de Deus. E o que a gente faz para poder colocar a loja em trabalho? Nós invocamos a presença do grande arquiteto do universo. Então, quando a gente invoca, nós estamos na luz. Quando a gente não sente a presença dele, nós estamos nas trevas. Então, nós estamos conectados. O bereshit da loja, irmãos, ajudai-me a abrir a loja, é o bereshit da loja. Irmãos, ajudai-me a fechar a loja, é o Besoft da loja. E nós, ao longo do processo de trabalhos maçônicos, nós estamos caminhando sobre o piso xadrez. Ou seja, nós caminhamos na luz, porque o horário de trabalho do maçom é o meio-dia. Entendeu? Deu para entender? Muito bem. Ótimo. Tá bom. Hoje está um negócio bem maçônico, não está? Está bem maçônico. Muito bem. Aí nós temos o modelo. O modelo de loja. Qual é o modelo de loja? A realidade total. Ó aqui, ó. A realidade total. Nós estamos invocando a realidade total em loja, não estamos? E o grande arquiteto está nos dando o que a gente pede? Sim. Porque sempre que invocares, receberás. Se bateres, vos será aberto. Se pedires, vos será dado. Isso é a instrução da primeira preleção. Né? Tá? Aí isso vem para o venerável, vem para a loja, e a loja vai então separar nos seus desejos masculinos, nos seus desejos femininos, nos seus desejos de doar, no desejo de receber. Porque a mulher recebe e o homem doa. É a árvore, o lado da severidade e é o lado da justiça. Então, em loja, nós devemos ser maçons masculinos, porque nós temos que ser justos. Ah, mas em loja que tem mulher. Mas a mulher também tem um lado masculino dela. É que na mulher prevalece o feminino e no homem prevalece o masculino. Mas tudo no universo é masculino e feminino, porque o universo ele é dual, entendeu? Tão simples quanto isso, tá? Aí esse modelo, aqui vai estar o que nós chamamos de caridade, tzedakah, tá? Então, em loja, nós vamos nos doar fraternalmente, concorda? Vamos nos doar fraternalmente. Esse desejo de doar é o que o Eterno quer receber da gente, não é? Exatamente. O Eterno quer saber, nós invocamos, ele nos deu a ordem, a paz, a harmonia. Não é isso que a gente pede ao Eterno? Nós pedimos isso. Então a gente recebe. Aí a gente retorna para o Eterno no Kodesh Ladonai. Kodesh Ladonai. Tudo é para a glória do grande arquiteto. É que aqui no Brasil se coloca lá a glória do grande arquiteto do universo. Mas em inglês não é. É Kodesh Adonai. Quer dizer, em inglês. Em hebraico é Kodesh Adonai. Se você entra em uma sinagoga, em cima do tabernáculo, do Kodesh Haron, né, onde fica os rolos da Torá, está lá escrito com uma luzinha vermelha, uma luzinha que nunca se apaga, está lá escrito Kodesh Adonai, Holiness to the Lord, quer dizer, glória ao grande arquiteto, que não é grande arquiteto, glória ao Eterno, a Adonai, ao Senhor. Tá? Adonai é o tetragrama, Yod He Vav He. Tá? Muito bem. Aí, esse transponder, que vem aqui da caridade, esse transponder, esse rompimento para nós chegarmos à realidade total, em loja nós chamamos de quê?
escada de Jacó. Sulam e Yaakov, escada de Jacó. O que está no topo da escada de Jacó? A caridade. A caridade, tá? Então, a gente levando conosco a caridade, o Sedaká no coração, lapidando o nosso coração, desbastando o nosso coração, que está no artigo dessa semana, né? Lapidar os corações, não é isso? Lapidando os corações, tá? Nós lá chegamos e aí nós estamos exercendo o quê? Estamos exercendo o primeiro verbo que o Eterno fala para o homem criado. Redá, faça a gestão da criação, continue a criar, que vai ser chamado em hebraico de Tikkun Olam, que é a restauração do mundo. Então, o maçom em loja, ele aprende a ser um restaurador do mundo, em si mesmo, procurando aprender a ser um doador, para a sua família, vivendo para a sua família e para a sociedade que ele vive. Tá? Esse é o modelo. Tá? Aí, aqui, desculpem, né? Eu sei que eu desenhei outro dia um Moisés, que vocês entenderam Moisés pela fé. Eu vou chamar um pouco de novo a fé de vocês. Tá? Tá? O Maguide faz o máximo que ele pode nos desenhos dele. Tá? Não existe maçonaria cabalista sem uma lousa e sem um pincel atômico. Não existe. Na Austrália, as lojas, elas têm aquele flip chart, né, no meio da loja, e as pessoas vão lá e colocam as suas ideias. Tá? Nós temos na nossa também. É que o Roche Lucas não leva. Mas aqui eu tenho a minha. Tá, tá aqui. Ó. Tá? Então, aqui está a escada de Jacó. Eu sei que na fé você vai ver uma escada. Está dando para ver uma escada? Dá dando para entender? Na fé, né? Então, o que está no pé da escada? O livro da lei sagrada. E o que é o livro da lei sagrada? O livro da lei sagrada é o caráter de Deus. Tá? Então, o livro da lei sagrada é o caráter de Deus. Aqui está a escada de Jacó. Então, sobre o livro da lei sagrada, ou seja, os primeiros passos, tá? Os primeiros passos na escada é sobre o que a gente dá? Sobre a fé. Está aqui, a Muná. Tá? Imuná, está aqui. E o segundo passo? A esperança. Agora, a esperança, a gente tendo fé e esperança, a gente caminha na direção da doação. Sedaká, nós caminhamos na direção da doação, em inglês é bestow, tá? Tikkun Olam, e nós chegamos aonde? Na realidade total. Então vocês estão vendo, na tábua de delineado do primeiro grau, está representado esse modelo aqui. Exatamente isso. Por isso que eu dou tanta importância, quando nós fazemos instruções em loja, do irmão, não importa se ele é aprendiz, companheiro ou mestre, dele saber dissertar sobre a escada de Jacó. Porque a escada de Jacó não é só algo que está em Bereshit 18, não é. É muito mais do que isso. A escada de Jacó é muito mais do que isso. A escada de Jacó é o nosso processo de Bereshit a Besoft. É o nosso processo do livro de Bereshit ao livro de Apocalipse. Por isso que eu dou tanta importância nas nossas instruções esotéricas com S, fora da loja, do estudo do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, do livro de Ezequiel. Por isso que eu dou essa importância, entendeu? Porque se você não conhece o Besoft, você não conhece o Bereshit. O livro de Apocalipse, de João, o divino, né? Que é também o nosso padroeiro, né? João Divino, ele tem 404 versículos. 172 versículos em hebraico são idênticos ao livro de Bereshit. Entendeu? Daniel também tem 72. 72. Tá? E aqui nós vamos, então, entrar no conceito da maçonaria cabalística. Então, a maçonaria cabalística é a única forma ordenada
de objetivar o Tikkun Olam. Ou seja, um maçom, um irmão maçom, independente do grau, do rito, seja lá o que for, ele é iniciado para exercitar o Tikkun Olam, a restauração do mundo que ele vive. É claro, se você é um maçom que tem um nível muito elevado, como teve um Churchill, como um Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, como teve um Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, você vai exercitar uma função muito importante na restauração do mundo global. Agora, se você é um maçom, você vai ser globalmente local. Então você vai fazer o seu Tikkun Olam localmente. A calçada na frente da sua casa, ela vai estar limpa e conservada, né? O seu jardim, a sua família e assim sucessivamente, tá? Dessa forma, somos cientistas da reconexão. Então, nós aprendemos em loja. É claro que os irmãos que atendem aos cursos avançados, eles avançam, têm essa capacidade, né, de chegar mais rapidamente à realidade total. Tá? Então, somos gerados para receber, porém, somos iniciados para doar. Então, esse é o grande axioma do maçom cabalista. Nós fomos criados para receber, mas nós somos iniciados para aprender a doar. Aprender a doar. Nós não temos a capacidade Não. de doar. Ninguém vai conseguir, sem fazer parte de uma escola iniciática, maçônica, cabalística, aprender a doar. Ah, mas eu quero ser um frei franciscano. E tem que explicar o doar, porque a pessoa já acha, como já foi sugerido a nós em loja, sair fazendo sopão. Não, sopão não é sedaká. Ela fala, não, Não. fazer um sopão ali, Esmola. uma moeda. Vamos aqui pegar a Torá, vamos aqui pegar o nosso... Isso não é doação. Isso não é doação. O que diz a Torá? O que diz o caráter de Deus? Que o pobre tem direito de ir ao campo para pegar as espigas caídas. Mas ele tem que ir ao campo, ele tem que se abaixar, ele tem que pegar as espigas e levar para casa. Sedaká não é mandar cesta básica para casa de pobre. Cesta básica não é fazer sopão na porta da loja. Isso não é sedaká. Isso não é. Sedaká do maçom é, ok, aquela comunidade está passando necessidade. Vamos lá ensiná-los como viver de uma forma comunitária. Isso é sedaká maçônica. Entendeu? Por quê? Porque aqui na Torá está dito o quê? Que o pobre tem que ir ao campo, quer dizer, ele tem que ter o trabalho de ir ao campo, se abaixar e pegar as espigas no campo. Tá? Então, isso é verdade. Agora, mas os franciscanos, lá perto do nosso templo, têm o sopão, tem etc. Isso é um outro tipo, né? Por quê? Porque você vê que eles vão lá, eles pegam o pessoal da Cracolândia, aí já é um outro sedaká. Por quê? Porque a Torá nos ensina que nós devemos ser caridosos para com os órfãos e para com as viúvas. Muito bem. Esse pessoal da Cracolândia está órfão de Deus. Puta, é um negócio complicado, né? Eles estão órfãos de Deus, tá? Então, o trabalho que os franciscanos, até eles me tratam muito bem, né? Como ali na região, né? Sempre que eles vêm, Rabi e tudo, etc, né? Eles me tratam, agradeço até o carinho que eles têm por mim, tá? Mas eles fazem um trabalho excepcional no sentido de trazer esses órfãos de Deus, que são hoje entregues no Vavorru Terron, ausência de Deus e abismo, tá? Que era como a terra estava no princípio. Quando vocês olham ali para a Cracolândia, essas cenas terríveis que aparecem no SPTV, né? Esse tipo de coisa, no Jornal Nacional não, no SPTV, né? Que aparece.
Vocês estão olhando para o livro de Bereshit, primeiro versículo, não, primeiro capítulo, terceiro versículo. A terra era forma, vazia, abismo, ausência de Deus. Tá? Então, ali a Cracolândia é exatamente o livro do Bereshit no início. Tá? Então, devemos sempre parabenizar a Igreja Católica Apostólica Romana por ser a maior sociedade de caridade do planeta. Tá? Então, respeitamos muito ela, até mesmo porque a origem maçônica é a origem de Roma, né? Porque nós começamos construindo templos, né, para Roma, né? Templos aos deuses, aos santos, etc. Tá? Muito bem. Visto isso, nós vamos então para o primeiro axioma, que eu quero que vocês guardem, que o Ensof, o sem fim, Ensof, sem fim, tá? Ele manda, então, esse seu Berrina Choras, tá? E aí nós vamos ter essa luz entrando aqui no Cli. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Entrando aqui no Cli, vocês estão vendo o amarelo entrando aqui? Essa primeira luz, essa primeira essência que sai do Choras é o Rokhma, tá? Então, é essa safira aqui, que nós chamamos de sabedoria, que está na coluna. Você vê que aos poucos a revelação ela é progressiva, tá? Aos poucos eu vou passando os conceitos. É claro que em loja nós mergulhamos nas águas da sabedoria cabalística, tá? Aqui é um vídeo semanal, nós não podemos mergulhar, mas nós podemos fazer o Merarefet, nós podemos pairar sobre as águas da sabedoria, tá? E aí acontece o primeiro grande fenômeno. Eu recebi, mas eu recebi sabedoria. Então, qual deve ser o meu primeiro raciocínio? Puxa vida, se aquele que me cria está doando, deve ser melhor doar do que receber. Entendeu? É aqui que vem a sabedoria. Tá? É melhor doar do que receber. Agora, por que é melhor doar do que receber? Porque a criação foi feita pela doação. Então, aquele que tudo sabe, ele primeiro e ele só doou. Entendeu? Tá? Eu acho que esse conceito, eu quero que vocês peguem bem essa semana, porque o Brasil está vivendo aí uma semana, né, de total falta de doação, não é isso? Vocês veem, né? Quer dizer, a Lava Jato, ela começa lá em 2014 e em abril de 2017 ainda tem cara, deputado, pegando 500 mil reais em mochila. Né? Então... O egoísmo sem fim. Hã? O egoísmo sem fim. É a cegueira que o senhor falou. Cega a pessoa, cega. Não consegue ver. Não consegue ver. Por quê? Porque, presta atenção, ele está aqui, ele dá um passo nas trevas, o outro nas trevas, o outro nas trevas. Então, ele descobre que ele aprendeu a andar nas trevas. Ou seja, ele aprendeu a viver na ausência de Deus. É a Cracolândia. Né? A Cracolândia é o Terron Vavorru, Torru Vavorru Terron. Ali é o caos, a ausência de Deus e o abismo das trevas. Tá? Que é o que em loja nós aprendemos a andar na luz. Nós andamos na luz. Tá? Muito bem. Aí, o que é que nós vamos dizer no primeiro axioma? Existe mais prazer em dar do que receber. Existe mais prazer em dar. E por que a gente sabe disso? Porque o Criador, o que é que ele fez? Ele doa. Tá? E não faço nada centrado em mim. Tá? Então, a criação não é para mim, é para que eu receba e possa ajudar o próximo. Tá? Então, eu, maçom, sou a sua evolução. Tá? E quem é meu Haver? Então, quem é o meu próximo? Tá? Muito bem. Agora, como é que tudo isso, como é que esse modelo opera na cabeça das pessoas? Como? Bom, aqui tem desejos criados, tá? Então, o nosso coração,
Agora eu vou responder uma pergunta que me veio sobre os desejos do coração, tá? Então, quem? Jonathan. É Jonathan o nome? Tá, então, o irmão Jonathan, tá? Então, nós somos desejos. Nós somos 318 desejos. 317 da carne e um Yacharel, um ponto de contato, que é uma realidade total, tá? Então, ocorre um evento no mundo, tá? Esse evento, para ele ocorrer, ele tem que ter passado por onde? Pelos 3 mundos superiores. Azilut, Beriá e Etzerá. Aqui, ó. Então, nada ocorre no mundo realizado, que aqui é onde nós estamos, se ele não for emanado da mente divina, formatado e criado para estar aqui. Nada ocorre. Então, aqui, um evento é um somatório De emanação, de formatação e criação. de 3 processos. Olha o processinho ali, tá? Então tem um Bereshit e o Besoft é onde nós estamos, no 4º nível. Então, existem lá os 317 desejos, e como é que esses desejos, né, essas reações, né, que nós temos com o mundo, né, como é que esses desejos, eles são codificados em nós? Nós somos essa caixinha aqui e nós temos 5 sentidos, né? Ó, as 5 aberturazinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quer que eu enumere? Não precisa, né? Dá para ver. Então, um desejo no mundo criado, um desejo em Asiá, ele é codificado inicialmente pelos 4 sentidos, tá? Então, eu não consigo cheirar tão bem como um cachorro, mas eu tenho memória olfativa. Eu não consigo enxergar tão bem como uma águia, mas eu consigo identificar cores e distância. Eu não consigo ter o tato tão perfeito como de uma lagartixa, mas eu consigo sentir superfície quente e fria, entendeu? Então, aqui estão os sensos animais. Nós somos animais, bestiais, inclusive, né? Porque é o único animal que elimina a própria raça, somos nós, tá? Agora, esse evento aqui dentro, se ele for analisado só pelos 5 sentidos, nós estamos analisando esse evento como seres semelhantes ao plano espiritual, ao plano criador ou ao plano criado? Ao plano Criado, não o plano superior, porque o plano superior está aqui fora, os sentidos dele. Então, nós vamos sentir aqui como um macaco sente, como um hominídeo sente, como um chimpanzé sente, porque o chimpanzé, ele sente tudo pelos 5 sentidos, tá? Muito bem, então aqui eu vou responder agora aquela pergunta. Então, na hora que os 317 desejos da matéria, nós deixamos passar por esses desejos a Or Makif, a luz circundante, tá? Para que a gente possa nos elevar aos níveis superiores. Então, esses desejos materiais caem e nós passamos a poder ver exatamente o sentido daquela criação. Por isso que em hebraico não tem o verbo ter, tá? Eu não tenho um smartphone. Esse smartphone existe para que eu possa me comunicar com vocês. Entendeu? Eu não tenho esse conhecimento maçônico-cabalista. Esse conhecimento maçônico-cabalista, ele existe em mim, não aqui, ele existe em mim para que eu possa passar para vocês. Entendeu? É muito importante, porque em loja
em loja, eu não quero para mim, eu quero para o Raver, para o meu irmão. Entendeu? Isso é muito importante. Tá? Então, essa é a mecânica que nós temos em loja. Então, o segundo vigilante, quando ele pede para ver se a loja está devidamente coberta e etc., ele prepara o irmão para que ele possa se elevar a níveis superiores da matéria. E aí o que acontece? Ele abaixa a coluna dele, porque nós saímos do tempo do não tempo, saímos do Cronos para o Kairos, tá? Então, em loja, nós entramos lá nos passos perdidos, com os 5 sentidos, entramos na loja, no nível de Asiá, e ao longo da loja nós nos elevamos na realidade total. Entende? Então, essa é a instrução. Vocês têm perguntas? Tem. A Emília Moreno, ela pergunta aqui, por favor, explique por que é preciso entrar numa escola de iniciação, uma escola iniciática, para nos transformar num doador. Porque você não nasce com essa capacidade. Por exemplo, você, bebê, não nasceu sabendo dirigir. Então você tem que entrar em uma escola de direção. Você tem que, para aprender a lei, estudar, entrar. Para você ser uma juíza, você tem que fazer uma faculdade de direito para aprender o quê? As leis. Entendeu? É por isso. Então, você não nasce com a capacidade de doar. Você nasce para receber. Você nasce para receber. É isso daqui que você recebe. Você é um cli. Então você nasce para receber. Agora, se você quer se reconectar à realidade total, esse transponder aqui é uma escola iniciática. Entendeu? E o que eu recomendo? Para mim só existe uma forma de você saber fazer isso. É saber estudar a sabedoria da Kabbalah. Porque você pegar um livro de Kabbalah e também ler sozinho não vai resolver nada. Por isso que o primeiro axioma na sabedoria da Kabbalah é que você só aprende em grupos de 5, 7 ou 10. Aqui, no caso, a nossa Beit Shiur, a nossa sala de aula, ela é para 5 irmãos mais a minha pessoa. Tá? O Ayrton Aragão pergunta aqui, por que é tão difícil ser aceito nas escolas de sabedoria ou grandes lojas? Ó, vou dar exemplo pelo nosso Oriente. O irmão, ele passa por uma entrevista com outros irmãos, né? Porém, se o irmão chega a nós, induzido por esses anúncios de que maçom está fazendo contrato em Chicago, em Nova York, está andando de Ferrari e etc., isso não serve. Então, a primeira pergunta que a gente faz é por que você está ali sendo entrevistado. Tá? Então, se você mostra interesse em seguir esse caminho, tá? Você já tem uma grande possibilidade de adentrar o nosso Oriente. Tá? Então, eu acredito que nos outros Orientes também tem, muito embora tenha Oriente aí que é picareta mesmo, né? Fala assim, quanto é que você pode pagar? Quanto você pode pagar e entra. Não aceita a pessoa porque ela não pode pagar. Exatamente. Muito embora fosse uma pessoa que pudesse se desenvolver no modelo cabalístico, né? Tivemos o exemplo do irmão que vai entrar lá de Curitiba, a carta que ele escreveu. Isso aí. Pede autorização a ele para divulgar a carta no Face. Porque essa carta foi para o seu e-mail, é isso? Foi para o e-mail do Oriente. Foi para o e-mail do Oriente. Então pede autorização ao irmão de Curitiba, né? Para ser ele só a parte de baixo para... não, sem os dados confidenciais dele nem nada, porque nós somos extremamente
discretos e muita severidade na discrição, né? Isso aí é importante, tá? Agora, é também importante essas instruções que nós damos pelo Face, porque, para vocês terem uma ideia, foi muito difícil os irmãos me convencerem a ter página no Face e colocar artigo no Face. Foi muito difícil. Primeiro o WhatsApp, eu nem tinha o WhatsApp, né? O Roche Lucas consertou esse smartphone antigo, botou o chip lá dentro, etc., porque realmente eu acredito na comunicação cabalística, né? Nós nos comunicamos por egrégora. A gente tem que entender que o início da civilização foi a comunicação por egrégora, e o final será por egrégora, né? Ou alguém acha que depois que nós desencarnamos a gente precisa de smartphone para fazer contato no plano espiritual? Pelo amor de Deus, né? Aqui o smartphone começa, com 3 meses ele já não serve mais, né? A pessoa já quer um smartphone com muito mais coisas que ele nem sabe o que é, não é verdade? Que está dentro do artigo dessa semana, né? De ontem, né? Do artigo de ontem. Inclusive, quando o smartphone entra na promoção, eu já fico pensando, vai virar obsoleto. Então, mais perguntas? Não, só essas aí? Tá, então agradeço a todos. Só continuando os artigos, o ministro começou hoje. Então, é interessante isso daí, né? Nós começamos o nosso artigo de ontem citando aquela, como se diz na maldição chinesa, esse mundo é muito estranho, né? Hoje está muito estranho, tá? Então, o ministro Marco Aurélio Mello começou hoje a sua entrevista ali à frente do Supremo Tribunal em Brasília, citando exatamente a primeira frase do nosso artigo. Então, alguns estão dizendo que no Supremo Tribunal estão lendo os nossos artigos. Acho que se eles estão lendo, vai ser bom para o Brasil, né? Porque o que a gente escreve é sobre uma sabedoria de 5.777 anos que rege o Bereshit e o Besoft, tá? Então, aquele que adota a sabedoria da Kabbalah para ser um ser melhor, eu garanto que ele terá um bom Besoft, tá? Ok? O senhor pediu para eu te lembrar sobre atendimentos e alguma dúvida que seja antes da loja no sábado, né? Então, no sábado, nós recebemos os irmãos que vêm nos conhecer, né? Que vêm trazer seu carinho à loja, aos irmãos da loja, etc., ali de 1h30 até 2h30, 3 horas, né? Porque 3 horas nós abrimos a loja em trabalho com os irmãos da loja, né? Nós temos muitos irmãos de fora aqui da capital, então é sempre também bom vê-los, né, quando eles vêm, né? Então, aqueles que querem nos conhecer, aqueles que vão ser entrevistados, inclusive, né, nesse sábado, que eles cheguem ali a 1h30, né? 1h30 sharp, né? 1h30 em ponto, né? Para que até 3 horas a gente tenha bastante tempo, né, de explicar quem nós somos, o que nós fazemos ali quinzenalmente. Também quem gostou do vídeo, que compartilhe, uma tzedakah, né? Exatamente, isso. Então, o Roche Lucas está falando uma coisa importante. Se esse vídeo daqui, se essa instrução de hoje foi importante para você, divida com o seu próximo, com o seu Haver. Presta bem atenção. O Mashiach, né, para aqueles que têm religião cristã, para aqueles que são cristãos, né? Presta atenção, cristão não é o Cristo grande, não tem Cristinho, Cristo e cristão. Porque tem gente, né, que ele não é um cristão, ele é só um cristinho, não é Cristinho, Cristo e cristão. Cristones é imitador de Cristo. Christos, em grego, é ungido, o escolhido, né? O Mashiach, em hebraico, tá? Então, o Mashiach, ele é o doador, tá?
O Mashiach é aquele que retorna para fazer o Tikkun Olam, tá? Então, se esse vídeo foi bom para você, se esse vídeo tocou seu coração, faça o seu Sedaká de hoje, tá? Faça o seu Sedaká de hoje, tá? Compartilhe o vídeo com mais amigos. Tá? Pode falar da Paraxá da semana? Amanhã sobe, né, a Paraxá da semana. O Dr. Wolf já mandou, né, o vídeo, tá? Já mandou o vídeo. E eu também já mandei o Snoopy, né? Já mandei o Snoopy, levando a paz do Snoopy para vocês, com o Salmo da semana, 112, o objetivo do Salmo e a palavra de poder. Eu falava para o Roche Lucas, agora à tarde, eu resumo muito, porque eu sei que brasileiro não é chegado a ler. Brasileiro é chegado a ver, tá? Então, o brasileiro ele é impactado pelo aprendizado audiovisual e não escrito, tá? Então, o que acontece? Eu mando só uma, no máximo 2 frases de poder. Decorem a frase de poder e falem 7 vezes a frase de poder para vocês mesmos antes de levantarem de manhã. E eu garanto que vocês vão ter ótimos dias e ótimas semanas. Então, shalom a todos, obrigado pela atenção, até quinta que vem.